E aí galera, beleza? Como vai? Professor Daniel História, tudo certinho? Bom, a gente começa a nossa aula hoje sobre a Primeira Guerra, ou melhor, é a última aula desse módulo, não é isso mesmo? Onde a gente vai tratar um pouco sobre o final da guerra e seus tratados. É comum quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial falar sobre os tratados ou os armistícios que acontecem no final desse conflito e obviamente toda aquela discussão que a gente fez sobre Belle Époque, tá? Então, pra gente começar agora, umas imagens aí pra gente pensar um pouco o que é que esse conflito mundial provocou, tá? Principalmente no lado ocidental do mundo, né? Conhecido como o Ocidente. E aí depois a gente passa para falar um pouco desses acordos de final de guerra, tá certo? Vamos nessa. Então, tratados de paz e final da Primeira Guerra Mundial. Com vocês um pouco de George Harrison aí. Dá um clima aí na aula, uma coisa assim, de rock and roll. Vamos nessa. Bom, e aqui pra gente começar eu vou ler um pequeno trechinho de um diário que foi escrito por uma pessoa que participou da guerra. De fato não tem muita informação de onde teria vindo, de quem escreveu, mas provavelmente foi escrito obviamente já em 1917 e 1918, tá certo? Então vou ler aqui rapidinho pra gente. Bom, logo terminarei meu diário de guerra. Será o último diário de guerra que escreverei na vida, pois jamais pode haver outra guerra, jamais. Se ao menos os termos do armistício pudessem ser logo ratificados, pois os combates continuam eclodindo esporadicamente. No fronte sul, os italianos chegaram a tomar Trieste e estão avançando rumo a Innsbruck. Eles nem mesmo encontraram mais resistência. Diz que o exército austro-húngaro está completamente desorganizado. Os húngaros, em especial, não desejavam mais combater e, em vez disso, preferem voltar às suas mulheres e às crianças e reconstruir o seu país. Não querem mais saber do imperador Carlos. Amanhã levaremos uma guirlanda ao cemitério dos prisioneiros, pois é meu dia de folga. Gretel perguntou se não seria melhor levá-la ao nosso cemitério de heróis, mas eu disse, não, os outros não têm quem lhes leve uma guirlanda. Bom, esse trecho aqui dessa carta, eu acho que fala algumas coisas pra gente. Primeiro, só para esclarecer, guirlanda é aquela coroa de flores que a gente leva, né, para os mortos, em homenagem à sua alma. Bom, algumas coisas eu acho que são importantes aqui. Primeiro é entender que como essas pessoas estavam, né, não queriam mais falar de guerra de maneira alguma. Aquela euforia estava muito longe de existir do início da guerra, tá? Segundo, essa palavrinha aqui que é bem importante, ó, armistício, tá vendo? Armistício é um sinônimo para tratado, é um acordo que você assina entre os países. Então, de um lado a Alemanha, junto com a Áustria-Hungria, e do outro a Inglaterra, a França, e os Estados Unidos e a Itália, beleza? Bom, como é que eu sei algumas informações históricas? Vamos lembrar só disso aqui, ó. Trieste era uma daquelas regiões do irredentismo italiano, ou seja, as regiões que não foram anexadas na unificação da Itália e que foram prometidas pela Áustria-Hungria no início da guerra à Itália. A Itália não entrou do lado, mas posteriormente, não é isso mesmo? A Itália então aceitou a proposta da Inglaterra de receber essa terra de volta. Então, de alguma maneira, está falando um pouco sobre isso aqui, tá? Austro-Húngaro, como a gente já viu, fazia parte da Tríplice Aliança, Tríplice da Alemanha. Beleza? Bom, essa foto um pouco desfocada aqui, na verdade, são os principais representantes, né? Churchill, Clemenceau, Woodrow Wilson, que foram os responsáveis pelo assinar os grandes dois tratados de fim de guerra. Vou comentar dos dois. O primeiro tratado é conhecido como os 14 pontos de Wilson. Wilson, na verdade, é o nome mais comum para Woodrow Wilson, que foi, né, o presidente dos Estados Unidos. Então, se você olhar aqui, esse nome é meio difícil aqui, ele foi a primeira proposta de fim de guerra, tá certo? Essa proposta, foi logo uma das mais comemoradas, como você viu no vídeo, porém ela tinha alguns problemas que acabaram ocasionando a sua não aceitação. Primeiro, que ela propunha um fim de uma guerra sem perdedores declarados, ou seja, não se sabia exatamente quem teria perdido a guerra, ou seja, por consequência, quem teria sido culpado, quem teria iniciado o conflito. Segundo, meio que indiretamente falava um pouco sobre um livre comércio na Europa, uma possibilidade para reerguer a economia europeia, uma certa liberdade comercial que incomodava um pouco
principalmente a França e a Inglaterra, e uma certa hegemonia dos Estados Unidos por consequência ou por derivação dessa mesma tese. Então esses três elementos aqui acabavam, digamos, criando uma certa antipatia por essa presença norte-americana e principalmente pela sua proposta, né? Então não é uma proposta muito simpática, vista com muita simpatia. Porém, existe um elemento que foi fundamental. Ela propôs a Liga das Nações, que a gente vai ver mais na frente o que é. De fato, esse elemento no final é o único que passa, é o único que fica, tá certo? Então em 1918, essa primeira proposta é feita, ela começa a ser discutida, entretanto as nações, principalmente as vencedoras, a França e a Inglaterra, elas não aceitam e acabam por uma série de articulação propondo um outro tratado. Só para você ter uma noção, aqui a gente tem 14 pontos. Nesse de cá, tratado conhecido como Tratado de Versalhes, que vai ser assinado no Palácio de Versalhes na França, tinha 492, uma diferença relativamente significativa, né? Então pronto. Então o Tratado de Versalhes ele vai ser comandado pela Inglaterra, França e Estados Unidos. Essa foto que está aqui atrás refere-se a esse momento, tá? E impunha como derrotada a Alemanha. Isso é fundamental. Esse tratado tinha um claro objetivo de frear a Alemanha, de segurar a Alemanha, de controlar a Alemanha, de punir a Alemanha e todos os outros adjetivos que você quiser sobre a Alemanha, tá certo? Então é um tratado extremamente punitivo para a Alemanha e obviamente ela vai ter consequências muito significativas no pós-guerra e para a Segunda Guerra Mundial. Bom, basicamente ela reorganizava o mapa europeu depois dos conflitos e colocava aos alemães severas punições de todas as ordens que você imaginar. Militares, territoriais, políticas e econômicas. Tá? A gente vai ver rapidamente aqui alguma dessas punições. E primeiramente eu trouxe um mapa, a gente está falando de punições territoriais, tem que ter mapa, né? Senão a gente fica viajando em que lugar. Eu trouxe esse mapa aqui em inglês, porque a gente sempre trabalha com alguns elementos, né? Em inglês não tem problema nenhum. Vamos ver alguns elementos importantes aqui. Primeiro, a Alemanha perdia todas as suas colônias, que não estão aqui no mapa, elas são colônias na África, em outros lugares, mas a Alemanha perdia já, né? Tomava o seu primeiro baque com o seu império. Para a França, né, que tinha perdido essas terras em 1861, a Alsácia-Lorena devolvida. Além disso, tinha um outro problema, né? Essa região aqui de carvão era dada à França por 15 anos, que ficava aqui na fronteira entre a Alsácia e Lorena. Essa região aqui, que é uma região de fronteira entre os dois países, junto com a Bélgica, etc., ela vai ser desmilitarizada. Palavra difícil, né? Aqui, tá certo? Então isso já foi uma coisa muito importante. A Alemanha, junto com a Áustria, estavam proibidas de fazer qualquer tipo de união ou acordo, aqueles acordos que foram feitos antes. Tá certo? Isso é uma punição. Internamente na Alemanha, isso aqui vocês vão ver principalmente no segundo ano, a Alemanha, né, mudou o seu governo. Vocês viram no vídeo que o governo da Alemanha, principalmente o rei, ele como ele abdica e é um governo militar que assume o fim da guerra, resolve assumir o fim da guerra, a Alemanha vai ser imposto à Alemanha um novo governo, um governo chamado República de Weimar, que é um governo mais próximo, digamos assim, dos interesses da França, da Inglaterra, e que também foi responsável em manter a Alemanha funcionando pós-guerra, tá certo? Então isso aqui é uma coisa que você vai ver mais no segundo ano, mas cabe fazer um comentário aqui. E por fim, esse aqui realmente foi, digamos, a grande facada que a Alemanha recebeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque perceba aqui, ó, a Alemanha é esse de marrom, aqui está a Alemanha, aqui está a Alemanha. Então isso aqui, na verdade, foi dada a Polônia. A Polônia recebeu, né, para ter acesso ao mar, um corredor literalmente por dentro da Alemanha que desembocava nessa cidade aqui, uma cidade livre, né, comandada pela Liga das Nações, que dava uma espécie de cidade portuária, a Danzig, que dava acesso à Polônia até todo o mar do norte aqui. Então, literalmente, a Alemanha foi ferida no seu território, no seu espaço vital. Isso para ela era assim de uma punição psicológica, psíquica, econômica, financeira, de todas as horas que você imaginar, tá certo? Então isso aqui, que é o conhecido corredor polonês, de fato, foi uma punição que a Alemanha sentiu bastante, os alemães, né? Boa parte deles. Bom, o que é que a gente pode sintetizar então aqui, do ponto de vista territorial e militar? Territorial a gente já falou, ele só vai se sistematizar agora, tá certo? A Alemanha deveria entregar Alsácia-Lorena à França, Eufen e Malmedy à Bélgica, e parte da Prússia Oriental, ou seja, lá o corredor polonês, da Posnânia à Polônia, beleza? Devia ceder minas de carvão de Sarre à França, como a gente viu há pouco, com direito a retorno mediante pagamentos, caso queira, mas a Alemanha estava quebrada, não podia pagar nada. A Prússia Oriental seria separada pelo resto da Alemanha pelo famoso corredor polonês, para dar acesso ao mar à Polônia via Danzig, que é essa cidade aqui que eu comentei. As colônias germânicas seriam confiadas aos países vencedores, concedido pela Liga das Nações, ou seja, né, não foi pouca coisa que a Alemanha sofreu. Bom, a Alemanha, como a gente já viu em sala e viu no vídeo, ela de fato ela não é derrotada na guerra, claro, ela toma um baque muito grande, mas ainda tinha uma capacidade militar significativa. A Tríplice Entente, sabendo disso, ela obviamente colocou no seu
tratado de paz um ponto sobre o militarismo. Então o exército alemão seria reduzido a um contingente máximo de 100 mil homens, estamos falando aqui numa redução de 600 mil para 100 mil, armados exclusivamente com armas leves, só soquinho, murrinho, faquinha, coisa leve aí, tá? No máximo um 38. Bom, e a Alemanha ficou proibida de possuir armamentos estratégicos, como força aérea, cães pesados e submarinos. A frota alemã, toda essa frota aqui, seria entregue a aliados. Então existia, é bom isso ficar bem claro, tá? Porém ela foi entregue aos aliados. Você vê que as condições não eram pouca coisa, beleza? O orgulho alemão realmente ficou bastante ferido, beleza? Vamos passar aqui. Aspectos financeiros e políticos. A Alemanha reconhecia ter sido, ou era obrigada a reconhecer, ter sido a responsável pela guerra, assumindo integralmente a culpa pelos prejuízos. Vamos lembrar que a gente viu em sala de aula, nossos estudos apontaram que a Alemanha não tinha sido a única a ocupar a guerra, pelo contrário. Porém, devido às circunstâncias ali, naquele tratado ela reconhecia essa responsabilidade. Então os vencedores tinham direito a impor um pagamento indenizatório, já que quem faz alguma coisa de errado tem que indenizar aquele outro que é prejudicado, de 33 bilhões de dólares. Recentemente a Alemanha terminou de pagar essa dívida, era alguma coisa realmente de muito dinheiro. E por fim, aquele ponto que eu comentei dos 14 pontos de Wilson, foi o que realmente passou, que de alguma maneira esses países gostaram, que é ratificar a criação da Liga das Nações. Então tinha que ratificar, tinha que aceitar, como órgão mediador dos conflitos entre os países. Junto com a Liga das Nações entrava também uma coisa muito importante da Primeira Guerra, que é a proibição de aliança secreta entre os países. Isso na verdade tinha a ver com a ideia de que foi uma das causas da guerra teria sido essas alianças secretas, que naquele momento, a partir de um conflito específico, como a gente viu, pipocaram conflitos mundiais, tá certo? Então esses são os elementos importantes desse tratado. É muito importante você lembrar, para a gente terminar, você lembrar que primeira proposta foi norte-americana, os chamados 14 pontos de Wilson, que depois vai ser rechaçada pelos países da Entente, principalmente a França e a Inglaterra, que não aceitam uma final de guerra sem derrotados ou vitoriosos, e muito menos uma influência tão grande dos Estados Unidos dentro do seu território. Porém, pelo outro lado, o Tratado de Versalhes ele vai acabar levando a uma punição severa demais para a Alemanha, que vai ter consequências nos desdobramentos na Segunda Guerra, tá certo? Eu queria que vocês prestassem atenção bastante nessa imagem, que vai ser a imagem que a gente vai trabalhar em sala de aula numa atividade escrita. Um grande abraço e até mais.